fazer um discurso público, então a gente tem que ter cuidado com as palavras, tem que medir as palavras, Medir as palavras. brincadeiras, né? O humor está sob censura, está sob fiscalização. Eu completei 60 anos, estou indo para 62, eu me sinto assim meio sem filtro, sabe? Eu acho que eu posso falar... Sou idoso, eu posso falar... eu sou idoso, eu falo o que eu quero, e as pessoas consideram isso. Sabe qual que é a pena? A advertência de que a droga faz mal. Então, quantos maconheiros já foram na presença de Aí fala, senhor, não me faça mais isso. ele falou, Seleco, o senhor não sabe tanto que é bom, ainda que eles brincam. Muito bem, chegamos aí, mais uma edição, né, mais um episódio do Café com Manteiga desta semana. Nós estamos chegando com alegria para fazer, né, para fazer acontecer mais esse bate-papo, né? E lembrar você que nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, no Amazon, nós estamos, vai lembrando aí, Otávio, no Deezer, no Spotify, né? No YouTube, né? E agora também na TV Poços, viu? Aos sábados às 23 horas, aos domingos às 17 horas e 30 minutos, né? Nós estamos com o nosso episódio lá e diga-se de passagem, vai indo muito bem. Então você pode assistir o episódio com a gente por aqui, né? Acessando lá Café com Manteiga Podcast, que você vai nos achar numa dessas plataformas aí que eu passei para você, ou ligando na TV Poços, né, aos sábados, eu repito, às 23 horas, aos domingos, às 17h30, você vê o episódio completo, tal e qual você vê nas plataformas, tá? Eu quero lembrar também que o meu companheiro, Edeu Pereira, que está ao meu lado aqui, apresenta as viagens, né, as idas e vindas pelo mundão, né, com especial turismo. E vai me lembrando, aliás, tudo bem, Edeu? Olá, Marquinhos, mais uma semana, né? Lembra lá, os horários, dias. Sábado às 20 horas, domingo às 15h30 e às quartas-feiras às 20 horas, especial turismo. E a gente se encontra aqui. E hoje nós temos um convidado para lá de importante. Anota aí para cobrar, hein? Hoje nós temos um convidado para lá de importante. Nosso convidado é... Sabe quem que é o nosso convidado? Vou apresentar para o nosso público telespectador. Manda. É nosso amigo, promotor, doutor Glaucir Antunes Modesto. Prazer recebê-lo aqui, doutor Glaucir. Então, muito obrigado. Estive aqui gravando o episódio 18 e agora com um prazer renovado com a presença, né, do meu querido amigo Edeu Pereira. Pois é, da outra vez ele não estava, né? Não estava. Aí sabe o que eu falei? Eu falei, não, eu já tenho um episódio gravado do Dr. Glaucir. Sabe o que ele falou? Mas eu não estava, que papo é esse? Mas é uma reivindicação minha, eu falei isso para ele. Aí aconteceu o seguinte, doutor. Aliás, um abraço, muito obrigado por ter vindo, viu? Prazer, muito grande. Aí eu falei, nossa, eles veio no episódio 144. Aí o dia falou, não, foi no episódio 18. Foi no dia 25 de agosto, é isso, filho? Exatamente, foi em agosto de 22. Então, portanto, tem 2 anos, né? Nossa, o tempo está voando. 2 anos. Isso também significa que o seu podcast está sendo um grande sucesso. Parabéns. Tantos, né, 2 anos depois. Não fala o meu podcast, fala o nosso, né? Ele é seu também. Tá bom que seja. Quando o Dr. Glaucir chegou aqui, ele já foi direto na cadeira dele. Quer dizer, já sabe, né? Mas é um convidado que é de casa, né? Da família. Então o podcast é nosso, é do Otávio, é do Ildeu, é seu. É do Lucas. É do Lucas, e é seu, claro, que nos acompanha aí, né? Doutor Glaucir, eu vou deixar que o Ildeu abra esse episódio aqui pelo seguinte. Eu abri de uma forma da outra vez que eu não quero abrir da mesma forma. Então eu vou deixar que eu faça essa abertura para ver onde é que nós vamos chegar com essa conversa toda, né?
Dr. Glaucia é um homem do mundo, porque todo mundo gosta do Dr. Glaucia. Semana eu passei no café ali, eu falei, foi uma manteiga, toma um café. Eu falei, não, eu estou indo embora, que vou tomar um banho e tal. Hoje eu vou gravar o Dr. Glaucia. É hoje? Eu vou gravar. Não, mas nós vamos gravar o Dr. Glaucia e vai sair da cruzia. Então você me passa o que eu quero ouvir. Então, o pessoal gosta de você por aí, viu, doutor? Obrigado. É de verdade. Jogador, jogou futebol, é torcedor do Botafogo. Não, estou falando aqui. Aqui ele torce para o Flamengo da Cascatinha. Flamengo da Cascatinha, ele manda e desmanda lá. Eu sou Vulcão. 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 É Coati, né? É o Coati. Mas, doutor Glauci, na verdade, assim, a sua vinda aqui, a gente vai atualizar os fatos, atualizar as notícias, os comentários. E eu vou começar por um assunto até um pouco polêmico, mais recente, mas que necessita de uma observação. Porque eu acho que o mundo está de cabeça para baixo. Acho que os assuntos hoje estão invertidos, os valores invertidos. Você ouviu a abertura das Olimpíadas? Qual que é a sua opinião? Na verdade, eu não assisti ela completa. Eu assisti alguma coisa e ouvi os comentários. Há uma preocupação muito grande no mundo todo hoje da chamada inclusão. Né? Todas as pessoas com todas as suas com as suas características físicas ou de sexualidade devem ser representadas segundo as pessoas que estão hoje comandando grande parte do mundo em todos os setores. Né? Então, parece-me que a ideia hoje é assim: se você não tiver um gordo, um transexual, um gay, um negro, um índio, um oriental, em tudo que se for fazer, parece que falta representatividade, falta inclusão, né? Sobretudo nas questões sexuais e de gênero. Então, é um momento que o mundo está vivendo, eu acho que de uma forma absolutamente exagerada, e sem, assim, eu não vejo uma consequência positiva. Quando você fala de uma forma exagerada, existe uma imposição com relação a isso. O tal do politicamente correto. Hoje a gente conversar publicamente, fazer um discurso público, tal, já tem que ter cuidado com as palavras, tem que medir as palavras, brincadeiras, né? O humor está sob censura, está sob fiscalização, está sob sob júdice, né? Prévia, né? Uma prévia censura. Inclusive, alguns humoristas estão até respondendo a vários processos, por qualquer coisa que se diz hoje. Então, eu sempre pensei da seguinte forma, inclusive trabalhei da seguinte forma, profissionalmente, em relação a isso. Você tem que ver muito a intenção. Se a intenção é de ofender, se a intenção é de humilhar, né? Daí você pode estar cometendo um crime. Fora isso, até as relações estão ficando perigosas. Veja bem, se você trabalha no mesmo ambiente com uma mulher extremamente feminista, ou com um negro que se ofenda por qualquer coisa que você fale, o que vai acontecer? Você vai evitar falar com eles, você vai evitar a convivência com eles. Vai ficar medo. Acaba ficando marginalizado. Fica mais marginalizado, porque o exagero leva a isso. Em qualquer situação, a pessoa que é extremamente sensível, né? Em qualquer situação. Então, eu acho que vai chegar o momento que vai haver um equilíbrio em relação a isso, para que a gente possa conversar sem medo, para que a gente possa conviver sem o temor de tomar um processo, de chamar a polícia, de querer te imputar algo que você não teve a intenção de fazer. Eu acho muito importante isso. É o ânimos, que se chama, com termo latino jurídico, né? O ânimos injuriandi. Você teve aquela intenção de ferir a pessoa, né? de ferir, de injuriar. Certo. O ânimos caluniandi, o ânimos difamandi, né?
Porque, senão, a naturalidade dos relacionamentos, inclusive de amizade, vai se acabar. Sabe o que eu vi esse final de semana? Doutor Glaucimir, você não acha que eles carregaram um pouquinho na tinta, sem querer fazer redundância, com o quadro Leonardo da Vinci? Eu já li hoje que foi mal interpretado, que não foi um quadro da Santa Ceia, que foi de um outro pintor, outro artista francês que teria feito uma alegoria sobre os deuses, que seria o Apolo cercado de semideuses, etc. E tal, já estão tirando essa conotação da religiosa da Santa Ceia. Mas a verdade é essa. O que é um Estado laico? A nossa Constituição fala dessa laicidade. É não privilegiar uma religião em detrimento de outra, não é? Mas isso não significa que você precisa omitir Deus. Deus não é uma religião, não é? Você se manifestar com a sua religião ou expor a sua religião de forma que você respeite as demais, não tem problema nenhum. Deveria ser assim. Mas, como eu disse, o politicamente correto, a chamada lacração, né? Muita gente se ofende demasiadamente por muito pouco, né? Então, hoje, por exemplo, uma pessoa muito gorda, extremamente obesa, né? que com esses influenciadores, e tem algumas lá, que querem pregar que a obesidade é saúde, eu me sinto bem assim, eu sou saudável assim, quando a ciência diz o contrário. Né? Você pode ser gordo se você se sentir bem gordo. Eu, por exemplo, eu não faço dieta e não me preocupo em ser calvo, careca. Eu já tenho amigos que têm essa preocupação, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso pregar que isso é o certo. Né? Eu não posso tentar convencer as pessoas. O que me preocupa mais é isso. As pessoas que pedem respeito, elas não querem apenas o respeito, elas querem convencer as outras pessoas a serem como sobrepor elas. A opinião delas sobre as demais, né? Isso para mim é o pior que está acontecendo. E as redes sociais, elas trouxeram oportunidades que não haviam antes de pessoas se expressarem sobre tudo, né? Sobre qualquer tema. E as pessoas ficam mais corajosas também de falar o que não deve, né? E sobre qualquer tema, né? Não entende nada do que está sendo falado. E manifesta. E eu disse aqui quando eu vim aqui, eu acho que era a véspera de eleição, e eu estava como promotor eleitoral, eu falava da polarização ideológica que havia na época, da agressividade. E isso está ainda acontecendo, mas não só agora dentro da política, né, mas em todos os temas, né, está uma agressividade muito grande. Pessoas que querem impor a opinião de qualquer forma e isso está tornando o mundo, para mim, bem sem graça, né? Bem sem humor, bem sem a liberdade de expressão respeitosa, tolerante, enfim. Enquanto vocês falavam aí, eu estava procurando aqui o que eu não sei se vocês viram na TV, ouviram pelo rádio, etc. e tal, mas está aqui. Polícia Civil investiga casal filmando... Né? Polícia Civil investiga casal filmado imitando macaco em roda de samba. Isso aqui aconteceu no Rio de Janeiro. Está sendo veiculado em todas as redes sociais esse vídeo com duas pessoas brancas fazendo movimentos sugestivos de macacos durante a realização de uma roda de samba na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu sexta-feira, né? No dia 19 de julho. Né? E daí essa moça branca é uma argentina. E o rapaz, ele mora em São Paulo, é do Rio de Janeiro, parece, mora em São Paulo e dá aula, parece que de música, alguma coisa ligada à arte em São Paulo. Inclusive já está desligado da instituição a qual ele pertencia até aqui. E ela disse que lá na Argentina é comum esse tipo de brincadeira e tal. E isso está rodando nas redes sociais aí, todo mundo descendo a ripa, e a Polícia Civil está investigando essa história toda aí. Então, o que nós estamos falando aí? Talvez no caso dela, não sei, pode ser até que ela não tenha feito essa dança com a intenção, aí você falou da intenção de ofender. Não sei
numa festa, todo mundo dançando ali, de repente se exaltaram e acabaram fazendo uma brincadeira de muito mau gosto, diga-se de passagem. Principalmente ele, sabendo que aqui no Brasil isso é completamente, é 100% inconcebível, né? E aí eu queria saber a sua opinião com relação a isso, já que ele estava numa A minha festa. opinião vai muito além disso. Eu acho que o racismo é um dos crimes que que deve ser combatido com toda virilidade, com toda força. Por mais empatia que a gente tenha, eu noto que é impossível a gente entender perfeitamente a humilhação que os negros passam em muitas situações, né? Só que quando a gente compara, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos, o racismo lá, pelo que eu estudei, pelo que eu sei, pelo que eu li, pelo que eu conheço, sempre foi muito, muito, muito mais grave do que o nosso. Lá eles tinham a Ku Klux Klan, né? Lá tinha... Julgamentos, não, né? Execuções sumárias, e até num passado recente, né? Não vamos falar da escravidão, mas num passado recente. Eu sempre convivi muito com negros, amigos negros, compadres dos meus pais, e a gente tinha essas brincadeiras mesmo eu nunca gostei desse termo de macaco, eu nunca brinquei em relação a isso, uma coisa minha. Mas outro tipo de brincadeira, você fazer citações, etc e tal, assim como eu tinha o bullying inverso, né? Por ser muito branco, quando chegava na época também do verão, que a gente ia para os clubes lá de Pouso Alegre, eu também tinha essa brincadeira. Ô, Branquelo. Mas é claro que é muito menos grave do que em relação a negro. Então, quando eu volto hoje, por exemplo, eu vejo no meu colégio, que era um colégio estadual que eu estudei da 5ª série ao 3º colegial, eram poucos os negros. Doutor, né? Na faculdade eram poucos os negros. Então, realmente, eles buscam o espaço que eles merecem. Só que o que eu quero dizer é que aqueles que são exageradamente lutadores disso, eles podem provocar um abismo de convivência até com pessoas que pensam como eles, né? É por isso que eu acho que se essa Argentina aí, ou seja, quem for, se ela fez essa brincadeira querendo... Com essa intenção, né? Intencionalmente Com a relacionar questão de ofender, negros de com fazer- macacos, pô, isso é crime aqui no Brasil. Ela tem que ser penalizada, é simples Só assim. que ela já foi embora e sobrou pro cara aqui. Mas simples vai assim. sobrar para ela também. Porque Agora, eu não sei se ela faria isso num ambiente assim, né, onde estariam muitos negros, ela Eu acho teria feito, não sei. que ela foi infeliz. Eu acho que... doutor Glauci, mas assim, só voltando assim, lá no início da minha primeira pergunta para o senhor sobre com relação se não carregaram muito na tinta, quando eu digo assim que não é justificar, é colocar nossa linha de raciocínio e pensamento. Eu acho que nem a maioria tem que sobrepor a maioria, assim como também a maioria não pode sobrepor a minoria. Eu acho que deve haver um equilíbrio estável e social para que possamos conviver com as diversas raças, com diversos povos, com diversas religiões. Politicamente eu não vou nem comentar isso, porque eu acho que não dá nem liga, né? Então, mas assim, hoje, conforme o senhor mesmo disse, está difícil a gente achar um termo que qualquer coisa que se diga não ofenda talvez uma outra pessoa. Nós não estamos na época mais dos trapalhões que falavam que podiam falar. Exatamente. Não é verdade? Nós não estamos na época As mais da brincadeiras televisão dos anos faziam, por 80. exemplo, né? Exatamente. O que eu Não acho? pode O mais. que eu acho, por exemplo, exagerado, gostando ou não do Jean Willis, e eu nunca gostei dele, mas ele foi uma pessoa importante para a causa gay. Ele se projetou primeiro num programa, num reality show, depois foi eleito deputado, reeleito deputado. Eu, por exemplo, acho que as posições dele eram tão exageradas que ele prestou mais desserviço do que serviço à causa gay. Ele passou do limite, Ele né? passou de todos os limites, ao querer mudar a Bíblia, né? Ao querer que obras de artes que tivessem alguma conotação de homofobia fossem
eliminadas, estragadas, né? Ele queria mexer na obra do Monteiro Lobato, Não na foi obra ele, consagrada. não foi ele que cuspiu no outro colega deputado? Foi, ele cuspiu no... Porque ele queria que a Bolsonaro. opinião dele sobrepusesse. no Bolsonaro, enfim. Então, assim, eu acho que ele foi tão exagerado que ele teve uma votação muito grande na primeira eleição dele, na segunda ele já teve uma votação muito mais baixa, porque eu falava, esse menino está exagerando, né? Ele está passando. Então, por exemplo, você não pode mexer na literatura do Monteiro Lobato. Você pode pegar as expressões que ele usava na época e ensinar o seu filho, isso aqui se falava na época, hoje não pode ser falado, não deve ser falado. Você ofende. Eu acho que agora, você acabar com literatura, você fazer uma Bíblia gay, né, tirando todas inclusive mexendo na língua portuguesa, né? E as obras de arte que rasuradas, ele queria que acontecesse isso em obras de arte, então eu falei, ele passou do ponto. E eu tinha razão. Isso ele teve uma votação uma muito pessoa grande. que está do lado dele, que apoiava ele, achou que não deveria apoiar Tudo aquele. que é muito exagerado é o que eu estou tentando dizer. Tudo que é muito exagerado, radical, né? você não encontra ressonância. Se você é uma pessoa extremamente de direita ou extremamente de esquerda na política, com quem que você vai conviver se não com pessoas absolutamente ponto que de pensam equilíbrio, igual né? a você? Não se acha Você não vai casar com uma mulher diferente, com um homem muito diferente de você, porque fica impossível a convivência. Um corintiano fanático que mata por causa do Corinthians, ele vai casar com uma palmeirense ou vice-versa? Fica incompatível. Por quê? Porque são os extremos. Então, eu, por exemplo, eu abomino esse tipo de comportamento de pessoas radicais e acho que qualquer causa, pode ser feminismo, pode ser em relação a gêneros, tal, mesmo para defender o seu ponto de vista, você tem que ter equilíbrio, você não pode querer impor que você acarreta mais antipatia e mais resistência do que conquistas. O senhor citou aí a palavra gravidade, quando o senhor passou por Pouso Alegre, quando chegava no clube, por exemplo, por ser muito branco, etc. e tal, o pessoal, né, fazia ali uma brincadeira e tal. E o senhor disse que é menos grave do que mexer, do que praticar, vamos chamar de bullying, né, com uma brincadeira com uma pessoa negra ou gay, seja lá que for. Então, eu acho que não é menos grave. A gravidade, ela vem a partir do momento que isso te ofende. Não, eu discordo. Eu falei isso pensando. É muito diferente o racismo em relação ao negro. Porque o negro é olhado com desconfiança em qualquer lugar que ele entra. Normalmente, e tem um histórico também da história. Tem um histórico. Da brincadeira. Né? Não, em relação à brincadeira, bullying, isso aí é apelido, igual o careca, igual o barrigudo tem. Agora, o racismo realmente é muito forte. Eu conheço relatos de colegas meus, promotores ou médicos, e pessoas que são ou foram humilhadas em situações por serem negras. É muito diferente. Mas só que É o que eu estou falando. A nossa empatia, a nossa simpatia nunca vai atingir o que eles passaram. Por isso que eu compreendo muito. Eu só acho que essa luta deles tem que ser uma luta inteligente, já que ela é secular e já que atingiu um ponto, né, de discussão isso, né? jamais, né, visto que se tornou o racismo um crime gravíssimo, mas tem que ser de uma tal forma que a gente seja amigo e a gente tenha a mesma naturalidade, porque senão qualquer coisa que eu falo, de repente escapa uma frasezinha da minha geração que era comum e ele se ofender e chamar a polícia e vou te processar. Eu não quero ser seu amigo, eu prefiro evitar. Evitar o que eu entendi aí, que o senhor não tinha nenhuma gravidade, porque isso não lhe fazia nenhum mal. Se o cara falar que o senhor é branquelo, que é isso, que é aquilo, não fazia nenhum mal, se levava na brincadeira. Eu vou te contar uma passagem que aconteceu comigo. Agora, se sentisse mal com isso, aí vinha a gravidade. Vou te contar uma passagem recentíssima agora comigo, 2 semanas. Eu fui no velório de um tio lá em Pouso Alegre, um tio, por sinal, muito querido na cidade, tinha muita gente, e eu fui no velório e encontrei alguns amigos de infância. Eles falavam assim para mim, Glauci,
Promotor de justiça, quem diria, hein? Quantas pessoas que devem ter sido internadas por causa de você, quantas pessoas suicidaram por causa de você, brincando, nossa. obviamente. Eu falei, mas por quê? Porque você era a pessoa que mais fazia bullying na cidade, porque os apelidos que você punha, você me chamou disso, você me chamou daquilo, você punha apelido, grudava nas pessoas, tal. Claro que numa análise toda cordial, de brincadeira, que são meus amigos. Um deles, inclusive, colega promotor de justiça, até aposentado. Então, eu tinha muito essa característica, e essa característica de um brincar com o outro era muito forte. Agora, realmente, quando o bullying, que na época não existia essa palavra, né? Não. Mas se todo mundo... eu lembro, depois disso que eu aprendi. Teve uma época no 4º ano primário, um colega nosso lá, eu me lembro até o nome dele, ele apareceu com umas feridas. Eu não sei o que ele tinha na época. E começaram feridento. Ficou. E eu, por mais que eu falar, gente, para, que eu achava, eu tinha dó do menino. Ele foi embora, ele estudou, nunca mais vi. Isso é grave. Isso era grave, mas na época não era considerado bullying, não existia isso, mas isso é uma coisa grave. Só que o que eu quero falar é que extrapolou o limite da brincadeira, foi extrapolado, e o limite da ofensa também foi extrapolado. Então, eu acho que temos que chegar nesse equilíbrio para que a gente possa ter uma convivência natural. Sem porque entre amigos, você não pode ter o medo de falar. Senão não tem nem assunto, né? Você tem que ser espontâneo. Né? Você tem que ser espontâneo. Se acontecer alguma coisa, o que se faz? Você me desculpe, extrapolei, ontem eu falei demais. Passei do limite? Isso acontece entre irmãos, acontece entre marido e mulher, entre pai e filho. É normal isso aí. E entre amigos também, do meu ponto de vista. Porque eu tenho uma diversidade de amigos, graças a Deus. Eu tenho amigos que são negros, amigos que são brancos, amigos que são de direita, amigos que são de esquerda, né? Amigos mais pobres, amigos mais ricos que eu. Então, assim, é uma diversidade, a gente vive nessa diversidade, a comunidade é diversa, né? Mas entre os meus amigos, eu espero não precisar ter papas na língua o tempo todo. Pensar muito antes de falar. Senão não é amigo. Doutor Glauci, o Marquinhos falou uma coisa, e o Deu abre o programa de uma forma diferente para não ficar igual o outro programa que o doutor Glauci esteve aqui. Então, porque gente, se eu fosse abrir... ia ser igual, Ctrl-C, Ctrl-V. Então, quero dizer para vocês, antes de tudo, né, que nós já estamos quase no meio da entrevista, mas nós estamos entrevistando o doutor Glauci, que é promotor de justiça, é o homem da lei. E nós temos muitas perguntas sobre isso. E a gente está tentando abordar assuntos diferentes dos que foram abordados na sua primeira vinda aqui, que eu não tive a felicidade de estar presente naquela época. Perdeu. Perdi não, ganhei agora de novo, que ele voltou e é um prazer para nós. Doutor Glauci, vamos falar de um outro assunto também polêmico, a respeito do porte de maconha até 40 gramas. O que o senhor pensa sobre esse texto e essa análise? Há 35 anos eu sou promotor de justiça. Antes disso eu advogava e muito no criminal. Eu cansei de defender maconheiro, porque na época lá em Pouso Alegre nem havia outra droga. Era ou maconha ou na época do carnaval lança-perfume. Não existia outra droga. Comumente então havia maconha. E muitas vezes eu já defendia naquela época que não era uma tese minha, que eu, obviamente, tirei da jurisprudência, tirei das análises científicas, de que determinada quantidade de maconha não teria tetrahidrocannabinol suficiente para causar dependência psíquica. Então, que não havia motivos de se condenar uma pessoa por uma droga proibida por causar dependência psíquica. Então, desde sempre, 40 anos atrás eu já defendi essa tese, já existia essa jurisprudência nos tribunais superiores do Brasil. Da liberação de uma determinada quantidade. Não era uma liberação, era uma tese. A droga era proibida, mas era uma tese quando era em quantidade ínfima. Eu, por exemplo, ainda hoje acho que não vale a pena você tocar um processo, acionar todo o mecanismo
do judiciário e tudo que ele representa por causa de pequenas doses de maconha. Quando eu falo pequenas, muito menos que 40, porque 40 eu acho muito. Mas assim, Entendeu? sem querer quantificar, você acha dose Sem pequena. querer quantificar. Outra Uma coisa, bananinha de cigarro. Pô, o cara é preso, você tem que levar para delegacia, você tem que fazer custódia, audiência de custódia, para depois chegar. E sabe qual que é a pena? A advertência de que a droga faz mal. Então, quantos maconheiros já foram na presença de aí fala, juízes? senhor não me faça mais isso. Ele falou, Selec, o senhor não sabe tanto que é bom. Ainda eles brincam, entendeu? Então, assim, você tem tem coisas mais importantes. Eu sou contra droga, o porte de droga, mas eu acho assim, tem que ser caso a caso. Tem que ser caso a caso. Eu já vi muita gente que foi pega com grandes quantidades, mas não era grande traficante. Assim como grandes traficantes, às vezes, excepcionalmente, estavam com pequeno. Deixa para a justiça isso, né? Deixa para ver caso a caso, a gente resolve, a gente tem experiência. Cada caso é um caso, você não precisa ficar normatizando tudo. Essa é a minha opinião. O Supremo não tinha nada que mexer nisso. Já está funcionando. Eu li outro dia, doutor, que... eu vi uma matéria, um político, um deputado, falando que isso daí era, na verdade, um credenciamento ao traficante. Porque se ele pode vender 40 gramas, o cara pode portar 40 gramas... De cada vez? De cada vez, né? Você vem aqui, compra 40 gramas, bota daqui 2 horas, compra mais 40. E ele vendeu mais 40 para o outro, mais 40 para o outro, quer dizer, ele está traficando, né? A grande crítica que eu faço, e Marquinhos, é a teoria. Quem faz as leis, quem está em determinados lugares, não todos, mas alguns, são teóricos. Apontam soluções teóricas que são maravilhosas, mas que não funcionam na prática. Porque teoricamente, por quê? Eles estão distantes da realidade do povo. O cara não vive ali, o cara não está ali. Entendeu? Entendo. É o que eu transporto isso, inclusive, para a política. Não adianta uma pessoa que está dentro de um gabinete que vai está tudo maravilhoso. Claro que está, para ele está. Ele tem que sair para conhecer a realidade da cidade dele, do estado dele, do país dele. Ele tem que cair numa, como é que chama? Você tem que é conviver com pessoas, você tem que saber do que acontece com as famílias. Então, por exemplo, nós temos uma lei de execução penal, que é de 1972, que é espetacular. Se ela fosse cumprida, seria... Ela é cumprida? Não. De jeito nenhum. Então você pode fazer o que você quiser. Se ela não é executada, é só na teoria. Saidinhas. Opa! Essas saidinhas que são tão criticadas, eu já fui promotor dessa área há muitos anos. Gente, não funciona. Ela não ressocializa. Não é possível que as pessoas não entendam isso. Não é? Aliás, isso é um prêmio para a pessoa. Olha, eu vou cumprir a pena certinho para poder ter, daqui a alguns meses, e visitar a minha família. Chega até a se converter na religião. Cara, não funciona, saidinha não funciona, progressão de regime não funciona. Então o senhor acha que... Não ressocializa. O senhor acha que o camarada está preso, ele tem que cumprir? Não acho isso. Por exemplo, nós temos um projeto da PAC que existe, que se for cumprido, como é cumprido, por exemplo, em Pouso Alegre há alguns anos, em outros lugares, se levar a sério aquilo que é a lei de execução penal no setor, aquilo lá funciona e ressocializa. Só que não é muito mais rigoroso do que as pessoas pensam. Doutor Glauci, trabalhar, é ocupar o condenado o tempo todo a não fazer besteira. Ele está trabalhando, ele está estudando, ele está rezando, se quiser, ele está descansando, ele está dormindo, menos pensando em fazer maldade. Doutor Glauci, o senhor acha que também, aos olhos da justiça, vão voltar a falar sobre tráfico ou porte de drogas? Dependendo do status social da pessoa, ela pode ser qualificada como porte, como posse ou como tráfico? É mais as circunstâncias. Tráfico, né? Viu? Só corrigindo. É mais as circunstâncias daquele momento ali. Às vezes você é pego com uma pequena quantidade de droga, mas você está com balancinha de precisão, essa droga está condicionada em pequenas porções, você vê que aquilo está preparado para mercancia.
está preparado para o tráfico. A polícia sabe isso. E às vezes você pega uma quantidade maior. Reincidência também, né? Às vezes a reincidência, mas às vezes você pega uma pessoa com uma quantidade um pouco maior, só que ela é para uso próprio mesmo, mas ela compra um pouquinho mais porque ela tem dinheiro e não quer ficar tendo contato com o traficante o tempo todo. Então ela já compra, igual tem gente que compra pacote de cigarro. Quando eu fumava, às vezes eu comprava pacote de cigarro. Medo de acabar de né? noite, Medo né? de acabar. Né, para não precisar toda hora indo. Ou quem tem dinheiro abastece e enche o tanque do carro, todas as vezes espera. Vai e enche. Um exemplo. Tem gente que vai abastecendo. Tem, Me lembrando um negócio que eu vi na internet. R$10 e quer andar. Eu não Exatamente. sei se vocês viram um treco na internet lá que o cara foi pego com um carro lotado de maço de cigarro. Eu vi. Ele falou que é para uso próprio. Do Paraguai, né? Acho que... O que Aí eu a polícia vejo, esse Del, monte de bandido é de cigarro. o que eu digo, é o desequilíbrio dos entendimentos das pessoas que comandam o país. Então eu vejo muito assim, eu discuto muito isso. Bandido bom é bandido morto. Ou todo bandido é vítima da sociedade. Então são dois extremos. Não é nenhuma coisa nem outra. A nossa experiência, inclusive de vida, a gente não precisa ser do ramo. Sabe que não é isso. Tem muita gente que eventualmente cometeu um crime e não vai cometer de novo. Assim como tem gente que pode cometer crimes seguidos, né, durante toda a vida. A pessoa nasce má, morre má. E às vezes rica, e às vezes ocupando cargos de destaque. Mas ela é ruim de coração. Mas se eu falar uma coisa tão interessante agora... O ser humano é único em si. Cada ser humano é de um jeito. Não tem jeito de então, por isso que eu sou contra essa que todo bandido é vida. Mentira! Tem 6 irmãos, tem a mesma criação, os mesmos pais, no mesmo lugar, os mesmos amigos, o mesmo bairro, a mesma casa. Um sai bandido, os outros não saem. Entendeu? Cada um também. Cada um tem uma índole, né? O caráter, a índole também influencia muito. Eu cansei de conhecer pessoas más, pessoas que fazem maldade, pessoas que não têm empatia, que não gostam. Tem coração duro, né? Tem o coração duro. Então aí. O problema, voltando na saidinha, doutor, é que a saidinha ela é para todos, basicamente, né? E muitas vezes o cara tem uma saidinha, ele tá uma gracinha lá dentro, ele vai para a saidinha e lá fora comete. Mas não quer voltar. Mata. A pena no Brasil, a pena corporal ou a pena penal, para dizer a punição penal, ela tem uma característica exemplificativa, punitiva e de ressocialização. Então, exemplificativa por quê? Olha, fulano cometeu tal crime e foi preso. Então, ele me deu o exemplo que se eu cometer o mesmo crime, eu serei preso também. Tá vendo? Né? A punitiva, que é a punição em si por transgredir a lei, e a ressocialização. Isso também é visto na Constituição como uma consequência da pena. Por isso que não existe prisão perpétua. Porque, em tese, quem foi preso deveria ser ressocializado para ser devolvido à sociedade. É aqui que eu falo, a lei brasileira é muito bonita, ela é muito bem intencionada, não funciona na prática há muitos anos. Então, ao invés de se mudar isso, vamos ver, a prática é essa, vamos voltar à prática. Né? Doutor, para a gente finalizar, a saidinha, ela é positiva ou ela é negativa? Não, eu estou falando exatamente isso, Marquinhos. Na teoria ela é positiva, na prática não funciona. É simples assim. Doutor Glauci, eu acho que no Brasil existe a prisão perpétua, de uma outra forma. Eu acho que o erro é pena de morte, que não dá para voltar atrás, corrigir um erro. Mas uma pessoa que recebe uma pena de 70 anos, é prisão perpétua. Não é porque ela não vai cumprir, né? O máximo que pode cumprir é 30. Então, para que 70? Exatamente para não ser perpétuo. Só que esse cara, se ele tiver com 50 anos, ele viveu 30 e vai ficar... Gente, vocês têm que entender, e a população não entende, é o seguinte... Tá polêmico, doutor Glauci? Não, é porque é um assunto que eu tenho em prática. Eu tive um amigo que foi preso lá de Pouso Alegre, um grande piloto, numa época que não era comum pilotar avião, assim, era muito raro. E ele foi trabalhar, se eu não me engano, lá no estado do Maranhão, e foi trabalhar para o tráfico de drogas, por ser piloto, e ele foi preso. E era um cara de uma família muito boa lá de Pouso Alegre, um cara muito querido. Ele é da geração
Antes da minha, amigo dos meus irmãos mais velhos. Mas é um cara que eu tive convivência. E eu conversei com ele quando ele retornou a Pouso Alegre, já depois de cumprir muitos anos de prisão, lá no Maranhão. Ele falava assim, gente, prisão tinha que ser contada por hora. Não é por dia, não é. Então muita gente se engana, ficou só 10 anos preso, ficou só 5 É uma eternidade. Cara, o tempo ali é diferente. O tempo é diferente. Basta você ficar 5 dias de repouso na sua casa com uma gripe e o desespero que você tem para sair, você transporta isso para a cadeia com tudo. Então as penas, elas são... por isso assim, a punição é muito pesada. O que eu acho que é um engano é achar que tem que minimizar para tudo, para os crimes gravíssimos. Tem pessoas que não vão se recuperar, não adianta. Agora, teve um outro entendimento que começou, se eu não me engano, quando José Serra era ministro da Saúde, de começar a evitar internação por problemas mentais. Ah, não, você faz o tratamento em casa. A sua mãe dá o remedinho para o filho psicopata, para o filho esquizofrênico. É uma maravilha. Na teoria, é uma maravilha. Né? O que eu vi aqui na prática? Como que os pais pobres que iam trabalhar com filho esquizofrênico, não tinha quem tomasse conta dele, ia dar remédio para ele. Ele não toma o remédio. Ele não toma, ele finge que toma, ele não toma, ele acha que ele não precisa, por isso que ele é doente. Então começava a dar problemas gravíssimos, e os pais que eram punidos. Aí a justiça chamava os pais, você tem que ficar com o teu filho, não tem que ficar com o meu filho, tem que trabalhar, eu tenho mais 3 filhos, entendeu? Então assim não funciona. Agora o que fizeram? A desinternação de problemas de pessoas com doenças mentais. Não precisa, isso é uma violência, é um abuso. Então tá, vocês vão ver psicopatas, pessoas que cometeram crimes gravíssimos, inclusive, né, daqui já me falaram, por exemplo, que o filho do Cajani, eu acabei de lembrar desse assunto. vai ser colocado. Vai ser colocado assim, em liberdade? Que não pode mais ficar internado, que é um entendimento assim. E uma das grandes, um dos grandes argumentos que quem defende o não encarceramento é esse: o Brasil é o país que tem mais presos no mundo, não adianta nada. E está certo, mas não adianta mesmo, porque se a ideia é ressocializar, não vai ressocializar. E falta lugar também. Eu acho que isso é um grande problema. Mas é o que eu tô, superlotação. É o que eu estou falando. Cara, sai não pior que ele entrou. Não existe a execução, é só a teoria. Na prática não funciona, nada funciona na execução. Doutor Glauci, mas eu vi uma reportagem hoje no Repórter. O repórter perguntando pro bandido: é a 30ª vez que você é preso? Não, 70. Quer dizer, olha uma experiência. Qual que é a possibilidade de ressocializar? Exatamente, olha uma experiência que aconteceu comigo. Eu ia visitar mensalmente o presídio. O senhor não está na promotoria penal hoje, não? Mas não, na execução penal, não. Tá. Aí, todas as vezes que eu ia, eu tinha alguns amigos que falavam: você devia ir lá, você fica dando moleza para esses presos, mata todo mundo, põe veneno nas marmitas deles. Nossa. Não sei o quê. Quem está lá, porque se estivesse rezando, não estava preso. Tal. Eu falava: olha, se você quiser matar, você vai lá e mata. Eu não sou assassino, eu vou lá. Eu vejo se está tudo certo. Sou promotor, né? Chegou uma época até eu chegava na cela das mulheres lá, eu era aplaudido. O doutor Glauci está aí, fazia festa, batia a palma, porque eu chegava lá, o que vocês estão precisando? Nossa, está morrendo de calor, um calorão infernal. Eu arrumava 2 ventiladores com amigos meus, ou eu comprava do meu bolso. Soluções simples para minimizar aquilo. O sofrimento, né? Mas eu acho que quem está ali tomando conta desse povo está tão acostumado de ver aquele povo sofrer. Deixa eu só concluir. Aí, eu faltava cobertor no frio, eu arrumava, eu fazia campanha. Mas você arrumar cobertor para preso. Gente, deixa eles sossegadinho lá, se você estiver lá, tá bom, deixa eles dormindo. Vai morrer de frio, passar frio para quê? Passou. Isso pode acontecer com qualquer um. De repente, por algum motivo, um amigo desses que falavam que todo que está preso lá e foi preso por alguma razão.
Ah, vai lá, hein? Não, não. Você não queria que matasse? Você não fala quem está lá preso? Mas ele é meu gerente, ele trabalha comigo, o rapaz é bom. Ele cometeu um crime há 5 anos atrás. Tudo bem, mas como é que você sabe que todos os outros que estavam lá não estavam na mesma circunstância? Quando os médicos daqui foram presos, né? Muita gente fala, mas violência. Ué, mas você não falava que todo mundo que está preso tem que ser morto? Então, são essas opiniões que eu digo que são extremadas, que destroem a construção de uma possibilidade de um país mais justo e melhor, por causa desses extremistas. E esses extremistas estão no poder. É isso que me assusta, porque não adianta você pegar, mas fulano matou e tal, tem que linchar, tudo bem, quantos linchamentos já ocorreram de inocentes, né? Falei, gente, não dá esse poder. Para isso existe o equilíbrio da justiça. É claro, eu sou favorável a penas mais rigorosas, a cumprimento mais rigoroso, mas o que eu vi, para não falar que eu perdi a esperança completamente, foi o funcionamento de uma PAC séria. A PAC que está sendo montada aqui, começou com o Dr. Robson e comigo, agora a doutora Gabriela, eu não sei quem que é o juiz, o Malman e o Tarcísio estão tocando isso. Esse é um projeto que valeria a pena investir, mas muita gente que critica e que tenta não conhece, mas já acha, vai dar moleza para bandido, não conhece o projeto, já mete o pau. E eu funciona. acho que tem duas formas de crítica. Aquela crítica que vem da internet, daquela que não tem responsabilidade nenhuma com as palavras que proferem, e a crítica que vem do jornalismo sério, bem edificado, que eu acho que tem que haver um equilíbrio. Acho que a palavra de conversão aí realmente é ponto de equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E aí tem que saber analisar como a justiça, acreditar que a justiça tem a capacidade de realmente fazer justiça. Ser promotor, doutor Grossi, não é fácil. Ser juiz também é uma profissão muito difícil e eu entendo que tem que ter muita capacitação e tem que ter o coração bem voltado para saber o que fazer nesses momentos. A gente não pode se deixar levar por essa vibe, né? Isso. Senão a gente vai fugir. Eu sempre costumo dizer, quer ver um outro assunto que é muito polêmico? Confronto de polícia com bandidos. Vamos usar bandidos no termo genérico. E sai morte. Normalmente, quando a morte é da polícia, não acontece nada. Quando é do bandido, a repercussão é muito grande, que a polícia é violenta, que não podia ter feito, tal. É claro que existem policiais muito violentos, muito extremados, que cometem excessos, sem dúvida nenhuma. Mas não se pode partir disso, que todo policial é violento, que todo bandido é bonzinho, né? E que o policial pode morrer e o bandido não. Então eu sempre defendi isso. Num confronto, eu sempre torço para o policial voltar bem para casa. Não torço para ninguém morrer. Agora, se tiver que morrer que não seja o policial. Que não seja o policial, que quando eu tiver problema na minha casa, quando já ocorreu, é o que eu vou chamar. Exato. Vai me proteger. Ajudar, né? Eu chamo os policiais de heróis. Dentre esses heróis que dão a vida por desconhecidos, existem uns que não mereciam estar vestindo a farda da polícia militar, que não são militares, tal. E depois que o réu, o bandido ou o criminoso, por pior que tenha sido o crime que ele cometeu, estiver sob a tutela do Estado, ele também não pode sofrer tortura, ele não pode sofrer nenhuma represália do Estado, porque o Estado está lá para garantir o julgamento justo dele e o cumprimento da pena, gostando nós ou não. Mas é assim que deveria funcionar. Doutor Glauci, o doutor Glauci citou uma coisa aqui, gente, muito importante, eu acho. Ele dizia que quando ele ia na delegacia, por exemplo, onde estão presas as pessoas... No presídio. Ele levava cobertor, levava ventilador e outras coisas mais. E quando eu falei que você é um cidadão do mundo, que as pessoas gostam de você, aí eu volto lá. É um dos motivos, que sabe que você é uma pessoa humana. E muitas vezes as pessoas, ótimo você contar isso,
porque as pessoas às vezes vê um juiz, um promotor lá, achando que às vezes é um inimigo. E a história não é bem assim, né, doutor? Existe um lado humano dentro disso tudo aí, né? E nesse caso o senhor acabou de provar, né? E cada um tem a sua própria personalidade. Eu sou aquilo que eu sempre fui, eu fui criado assim. Então eu já até comentei isso com o Ildeu uma vez, né? Muita gente me confunde achando que eu vou entrar para a política. Por quê? Eu vim para Poços de Caldas, eu frequento Poços de Caldas desde 1986. E comecei a morar aqui em 89 para frente. Então eu estou há muitos anos. E aqui. é cidadão pós-caldense. Sou cidadão pós-caldense e estou aqui há mais tempo até do que da minha amada Pouso Alegre. Mas eu estou mais tempo aqui. Aqui eu cheguei aqui, eu já me envolvi com futebol amador, já me envolvi com carnaval, Escola de samba. com escola de samba, com projetos sociais. Né? Eu sempre frequentei barzinho e já frequentei e os melhores restaurantes. Eu sou do chalé e sou do Bar do Ita, lá no Vila Rica. E graças a Deus, aonde eu vou, eu sou bem recebido. Né? E nunca tive nenhum problema em relação a isso. Né? Mas o Botafogo exijo respeito. Né? Sim, Exijo claro. respeito e sou respeitado sem precisar nada. Agora, esse é o meu jeito, receber as pessoas lá no meu gabinete, eu faço com o maior prazer. Agora, eu tenho colegas que têm uma personalidade diferente, que não têm esse mesmo... essa mesma recepção com as pessoas. Nessa vida social, essa mesma né? vida social, mas que prestam um serviço mais relevante, às vezes, até que o meu, que são os carregadores de piano. Eu sempre reconheci muito isso nos meus colegas. Eu falei assim, eu sou o que eu sou hoje. Se eu sou uma pessoa querida na cidade, eu devo muito aos meus colegas que fizeram um trabalho pesado. Eu sou o centroavante que faz o gol, mas lá atrás tinha o goleiro, tinha o zagueirão que dava balão, tinha o meio-campo que fazia a marcação dura e eu aparecia para a torcida. Mas eu devo essa gratidão aos meus colegas da velha guarda que eu peguei aqui e os da nova geração também. Agora, cada um tem a sua personalidade. Eu sou espontaneamente assim. Doutor Glauci, a gente começou a nossa entrevista um pouco dura aqui, com os assuntos mais indigestos, vamos dizer assim. Vamos dar uma espairecida na nossa conversa aqui e vamos falar do projeto Amigo Promotor, que eu acho que é um projeto lindíssimo, bacana pra caramba. E eu te perguntaria, qual entrevista que até hoje marcou mais o projeto Amigo Promotor? Primeiro, fala do projeto. Eu fui dando uma entrevista sobre futebol lá na rádio FM da Estúdio, lá na Zona Sul, até por causa dessa minha ligação com o futebol aqui em Poços de Caldas. E eu era da Liga, né? Poços Caldense de Futebol, da parte jurídica, depois fui da diretoria do Flamengo da Cascatinha, ajudei o Flamengo numa determinada época. Hoje sou presidente de honra da Liga Poços Caldense de Futebol. Eu sempre tive isso e sempre gostei muito de futebol. E fui convidado para ir lá participar de um programa esportivo. E foi exatamente no começo da pandemia, ali em fevereiro de 2020. E acabou que saiu até do assunto do futebol, porque já estava na recomendação de usar máscara, de usar álcool em gel, de ter mais cuidado, de evitar aglomerações. Então, eu participei muito ativamente ali do programa e o Cordeiro, que era o diretor, gostou da minha participação e sugeriu que eu fizesse um programa lá. Você já tinha na bagagem de entrevista. Ter feito alguma coisa e parecida. Ele me conhecia exatamente da TV Pós, do programa que eu tive lá, Direitos e Deveres, que me trouxe assim, muita gente que me conhece hoje é por causa do programa. E olha que já acabou há 15 anos e muita gente ainda fala 15 anos? isso. Por aí eu calculo. E o fato é que veio a pandemia com aquelas medidas mais rigorosas. Então não pude começar. Quando chegou em julho, já era uma época mais de liberalidade em relação às flexibilização, medidas, né? As medidas sanitárias restritivas. Aí eu fui fazer um programa de pergunta, eu respondo, mas muita gente pergunta. Sozinho. Sem entrevistado. Com um amigo, sem entrevistado. E um amigo ficava ali junto comigo, o Tuca, que conhecia mais o pessoal da região, né? Da Zona Sul.
Mas a pessoa, doutor, eu estou com um processo lá que faz tempo que não tem. Era perguntas muito pessoais que não tinha como eu responder, né? Aí eu não gostei daquele formato de programa. E logo em seguida deflagrou o processo eleitoral de pleito municipal, né? Foi em 2020. 2020. Aí nós tivemos a ideia, ela vou começar a entrevistar os candidatos a prefeito, vice-prefeito. E foi o que aconteceu, e a partir daí surgiu. Então nós temos 4 anos de programa de vida, de trajetória. Praticamente. Eu participei, eu achei o programa extremamente extrovertido. Aí eu procurei. E uma pauta suave, gostosa. Eu procurei. Eu falar a verdade, eu me espelho um pouco ali no programa do Surita, lá do Emílio Surita. Do né? Sem assim, Pânico. ficar muita, sabe, Fazer uma coisa leve, eu ficar descontraída, né? muito protagonista, né? Então, por exemplo, você foi lá, eu falei para você, Deus, você fica à vontade para Fala o que você quiser. Você fala o que você quiser, eu não marco muito a pauta, para ficar exatamente um pouco diferente dos outros programas, senão fica E tudo mais muito igual. espontâneo também, né, doutor? E tá dando certo, estamos indo. Eu tive licença da Corregedoria Geral do Ministério Público para fazer isso 4 anos atrás. Acharam uma ideia espetacular. Um chefe até chegou a falar assim, queria sugerir que todo promotor, onde tivesse rádio comunitária, pudesse fazer um programa desse tipo. Mas é o que eu falo, não adianta, tem que ter o perfil. Eu tenho colega que nunca foi lá porque não quer, não gosta de dar entrevista, não gosta de participar. Não... Isso é uma coisa... Você sabe que a promotoria tem um programa próprio, mas ele é muito engessado. O seu programa, ele é uma prestação de serviço mais flexibilizada, mais voltada à comunidade. Eu procurei passar por isso, até pelo tempo que eu estou aqui em Poços de Caldas, né? Conhece todo mundo. Eu estou há mais de 35 anos aqui, dificilmente vai uma pessoa lá que eu não conheça, né? Que eu não tenho um pouco de liberdade. E eu me tornei idoso, isso para mim me deu assim Como assim se tornou idoso? Porque eu completei 60 anos, estou indo para 62, eu me sinto assim meio sem filtro, sabe? Eu acho que eu posso falar... Sou idoso, eu posso falar... eu sou idoso, eu falo o que eu queria, e as pessoas consideram isso. Não, então também tem duas coisas. Você está falando uma Quando coisa... eu ficar idoso, eu também vou falar o que eu quero. Você ainda não para na vaga de 60 Não, vai mais? demorar. Quem vai demorar, Marquinhos? Que isso. Então tá bom. Doutor, o fato de você estar apresentando esse programa na televisão, além da inserção que você tem, assim, muito bem-vinda na nossa sociedade, aliás, onde você está, tanto em Pouso Alegre como aqui, como onde você está, você é sempre bem-vindo e a gente sabe disso. E existe o poder da comunicação, é o que o Deus falou. Isso daí, quando você falou, tem colega que não vai porque às vezes não sabe, não gosta nem de dar entrevista, é porque o cara ele não é do ramo, né? Mas isso existe dentro do Ministério Público, por exemplo, existe o promotor de júri, que adora fazer júri. Nós temos 2 aqui na cidade de Poços de Caldas, o César Lima, que está a Poços de Caldas há 2 anos ou 3 anos, está 2 anos e meio aqui, e o Wagner, que já é um promotor antigo aqui na cidade, já veio, foi para Andradas, voltou para Poços. Eles pedem para fazer júri para os colegas, eles vão na região toda, se precisar no estado todo fazer júri. Eles gostam, adoram. Eu, por exemplo, já pedi essa vontade, fiz vários, né? Fiz dezenas de júri, não gosto mais. Tem outros que não gostam, que não fazem, que nunca fizeram. É característico, uns gostam de criminal, outros gostam do civil. Né? Outros gostam de outra matéria. A comunicação já nasce com a pessoa, sabe? Já, o próprio fato de ele estar inserido no esporte, no carnaval e tudo, isso já é... Mas eu disse isso para o Judeu, eu trouxe essa bagagem, eu fui repórter de campo e comentarista. Não, ele foi futebol lá em Pouso Alegre. centroavante também, que ele falou para mim. Eu joguei futebol. Já teve nas 4 linhas, né? Eu joguei muito. Fui um grande artilheiro, por sinal, lá em Pouso Alegre, que eu nunca fiz gol. Eu acho. Mas lá em Pouso Alegre, nos jogos. Aqui eles vão controlando, aí como é que rende? Não rende. E o programa Amigo Promotor também, então, há mais de ano, começou a passar na Sul Minas TV, simultaneamente em transmissão. Então já saímos da rádio, só fomos para a Web TV. E agora as reprises dele também estão passando na TV Poços. A Sul Minas TV é uma Web TV, como é que as pessoas fazem para sintonizar?
A Web TV é igual você aí, esses canais aí, é o YouTube, Facebook, aplicativo, né? É só eu Instagram, Sul Minas TV. Acessou o Sul Minas TV. Sul Minas TV. Como nós. Doutor Glaucio, eu te fiz duas perguntas. A primeira foi como é que surgiu a ideia. A segunda, qual a entrevista que você julga assim, que foi mais inusitada dentro desses 4 anos de trajetória do amigo promotor? Sem ser café com manteiga. Eu tive. Não, lá Que no, humildade, hein? não, mas lá no Eu tive uma pessoa promotor. que eu não conhecia pessoalmente, que eu já tinha ouvido falar muito, e uma vez eu convidei para dar uma entrevista lá, eu me diverti demais com ele. Foi uma entrevista, eu acho que é o que você está procurando, inusitada. Ele contou Inusitada. histórias espetaculares. Eu ficaria horas conversando com ele, como ficamos depois. Ele foi me fazer uma visita lá no meu gabinete. Eu falei, não, o senhor vai ter que tomar um café comigo. E descemos lá, ficamos 4 horas conversando, praticamente só ele falando, que foi o doutor A1. Ah, o doutor A1. Foi uma entrevista que para Você mim, não conhecia ele, assim? de pessoalmente, conheci de vista, Ele tem muita história. mas ele me contou coisas fantásticas lá. O doutor Moscone, ele morou em Pouso Alegre uns anos atrás, e nós temos ele conta muita Eu não história. sabia que ele tinha morado em Pouso Alegre. Ele tem muita história de Pouso Alegre, muita história lá com Tancredo Neves, de Brasília, né, do começo da. Ele também, quando a gente fala sobre isso, e não sobre a política atual, mas principalmente sobre o passado dele, eu vamos gosto trazer o demais de doutor conversar com Moscone um dia ele. Eu gosto demais de conversar com o Paulo Tadeu, das histórias dele, das experiências dele. O programa do Paulo aqui durou quase 2 do horas. Paulinho Coruminas, por exemplo, mas principalmente das histórias que eles contam da época que eles foram prefeitos, vereadores, né? Então, assim, eu gosto muito de falar de passado, de lembrança. Por isso que eu estou falando, eu procuro fazer um programa descontraído exatamente para poder falar Até para isso. deixar o entrevistado à vontade também. Né? Exatamente. Eu tive muitas entrevistas boas assim, nesse sentido. Na promotoria, né, como promotor, qual foi um fato engraçado que aconteceu que te marcou? Um fato, assim, um fato engraçado. Esse não esqueceu. Jamais. Foram muitos, né? Eu vou falar de uma cidade que não é perto daqui. Já tá pulando Tá fora. bom, doutor Glaucio. Bem distante daqui. É muito longe, nem lembro o nome da cidade. Na época havia uma figura do delegado de calça curta, que era delegado nomeado. E normalmente ele não tinha estudo em alguns lugares, ele não tinha estudo, não tinha nem grande conhecimento jurídico, mas era uma pessoa respeitada ali Era o xerife, vamos na dizer assim. comunidade e tal. Um deles veio no meu gabinete para falar o seguinte: doutor, o meu filho está com um problema, o problema era o seguinte: 3 irmãs, 3 mulheres, 2 solteiras, 1 casada. Uma delas foi atrás de um curandeiro. E esse curandeiro falou para ela que ela precisava fazer um tratamento que era grave, que era na casa dela toda. E foi para a casa dela, e com as irmãs, e falou que precisava ter relações com as 3. Ó, esse fato é verídico, hein? Aí ele começou e ele aterrorizava a família, a tal ponto que ele falava para o marido: você sai de casa, o pai, a mãe e o marido saíam de casa, e ele ficava com as 3 lá. Coisa de tudo. E teve um controle absoluto sobre a família, e até que ele começou a pedir dinheiro demais. E só por conta disso o delegado foi lá falar comigo. Na hora que ele me contou a história, eu fiquei estarrecido, né? E isso já estava acontecendo há bastante tempo, né? Daí, não, porque ele falou que se chamar a polícia nós vamos morrer e tal, que ninguém prende ele, que ele tem poder. Eu conversei com o juiz, o juiz era meu amigo, contei para ele a história, eu pedi a prisão preventiva, o delegado instaurou um inquérito e tal, ele foi preso, e a partir do momento que ele foi preso, eles perderam o medo, né? E daí elas vieram. Já viu que o cara não era invencível. Contaram, Né? E só para que não haja assim, margem de dúvida, até na época eu falava muito, ele não era uma pessoa
fisicamente desejável, elas tinham nojo dele, e ele praticou esse tipo de estupro chamado o temor reverencial, né? Eles tinham um temor reverencial, que é o que acontece muitas vezes com abusadores, né? Pais ou padrastos que abusam de filhos. Às vezes religiosos. Exatamente, por conta desse temor reverencial. Essa história, você pediu uma história engraçada, ela não é totalmente... Ela é circunstancialmente interessante, né? Ela é exótica, né? Ela é exótica. E muitos anos depois, eu fui como promotor substituto na comarca, que aconteceu isso, e ele estava deixando a prisão. Depois de muitos anos, ele ficou muito tempo preso, ele estava deixando a prisão já velho, daí me contaram que era o caso, eu lembrei dele. Mas eu tive assim, uma coisa que eu acho que está muito diferente na justiça, é o convívio, né, de advogados, promotores, juízes. Então eu fazia vários júris aqui na cidade, quebrava o pau, eu, Chavinho, o doutor Jaime, o doutor Chaves, Chavinho, João Chagas, João Monteiro, aquele júri terrível, eu acusando daqui, eles defendendo de lá, tal, acabava o júri, a gente saía e tomava cerveja, né? Quer dizer, fazia o trabalho lá, fora dali. Exatamente, hoje eu não vejo mais, né, essa convivência. Para tomar essa cerveja ou esse café depois disso tudo aí, desse embate, desse confronto, não tinha mais conversa desse assunto. Provavelmente tinha, claro que tinha. A gente fala. Continuava lá fora, então. Uma história engraçada que aconteceu, que também não é tão engraçado assim, sujeito lá em... posso falar que foi em Caldas. Ele foi condenar, ele foi acusado de matar uma mulher, um sujeito, que ele estaria tendo um caso com a mulher desse sujeito e matou o sujeito. Mas ele negou. Negou tudo. Negou, mas tudo apontava que era para ele, mas tinha uma dúvida, tal. O fato é que nós fizemos um júri e ele foi absolvido por... Sim, mas ele negou que teve o negativo caso, de autoria, negou tudo. Aí acabou o júri e nós fomos beber juntos. Eu, o advogado, Tadeu Antônio Ribeiro, que foi meu chefe lá em Pouso Alegre, quando advogado, o Buru, meu grande amigo lá de Caldas, fomos para casa dele, e o réu foi junto. É isso que eu falo, a circunstância. Aí a gente começou a beber, uma hora eu virei para ele e falei, você vai ter que me falar. Eu não vou recorrer, você já foi absolvido. Mas foi você? Eu não fui pela... Tenho certeza que foi você. E a resposta? Ele deu um sorrisinho. Ele se deu ao direito de fazer o silêncio. Ele deu um sorrisinho maroto. Falei, não fui eu não. Não fui eu não. É só eu, doutor Glauber. Passado uns tempos, ele morreu correndo aqui no Parque Municipal, teve um infarte, morreu. Não. Se foi julgado pela justiça divina. Eu vou te fazer uma pergunta que eu vou te deixar na saia justa. Poços de Caldas ou Pouso Alegre? É realmente uma resposta que eu não posso dar. O amor é o mesmo. O que eu posso dizer é o seguinte, hoje eu não sairia de Poços de Caldas para voltar a morar em Pouso Alegre, embora eu goste demais de lá. Se tivesse uma vaga para promotoria em Pouso Alegre, o senhor não voltaria? Não tem nenhuma possibilidade. Eu vou te falar mais. Se me oferecessem 10 vezes mais do que eu ganho para sair de Poços de Caldas hoje, para ir para Belo Horizonte, para São Paulo, para qualquer outra cidade do Brasil, eu não sairia. Amor de Poços... A minha vida aqui agora eu não tenho motivos para recomeçar em outro lugar, nem financeiro. Né? Então isso não me atrai mais. O dinheiro já não me atrai mais. Mas não tem Rua Prefeito Chagas, não tem Rua Rio de Janeiro. Não tem Assis Figueiredo. Cada cidade tem o seu encanto. Na verdade, esses parques e jardins são o que mais encanta o turista. Eu fui lá em Pouso Alegre agora, cara. Pouso Alegre é uma cidade, assim, ainda é uma cidade muito boêmia também. Uma cidade que os bares têm muita música ao vivo, muito mais do que aqui. Na Avenida Tony. Essa conotação é uma cidade mais boêmia do que Poços. Por incrível que pareça, lá tem mais jogo, para quem gosta de jogo. Lá tem muito jogo, jogatina em casas. Não sabia. Né? Ainda tem essa característica lá. E eu tenho muitos amigos lá ainda, né? Eu tive agora lá no aniversário da minha irmã, de 70 anos ela fez,
E a gente foi almoçar num restaurante e, por coincidência, vários colegas meus de quartel, que nós fizemos o NPOR em 1981, estavam lá. Aí nós nos encontramos. Aliás, o senhor é da reserva do Exército, não é? Sou segundo-tenente da reserva. Agora já passou tanto tempo que eu acho que já nem vale mais. Já O caducou. título já nem vale mais, mas eu fiz NPOR 81, 82. Então, eu tenho tantos amigos, eu tenho tantas raízes lá, sobrinhos netos, né? Eu tenho muita referência lá. Aliás, você tem neto também, né? Tem 2 netos. Aliás, você tem um neto que chama Túlio. Miguel e Túlio. É por causa do Túlio Maravilha do Botafogo? Exatamente. Sério? Meu filho é um botafoguense fanático. Por imposição? Filho dele chama Túlio. E tem, inclusive, vídeos do Túlio Maravilha, jogador de futebol, cumprimentando, que ele foi avisado, que ele foi homenageado. Você sabe que essa pergunta surgiu assim do nada, né? Mas é verdade. Eu não sabia. É verdade. E lá no Rio tinha o Túlio Maravilha meu filho- e o Maravilha, que era E do o meu Flamengo. filho faz o filho dele ouvir o hino do Botafogo todos os dias, ele fica dançando na frente, tem filmado também. Eu gosto muito do Túlio. O Túlio encerrou a carreira dele, basicamente, foi no Araxá, aqui em Minas Gerais. Ele que é de Goiânia, o Túlio Maravilha, né? Um jogador brilhante, eu gostava muito do Túlio. Meu pai gostava dele. E você sabe de uma coisa? Ele não era o filho do vento? É ele. Não, isso é o Euler. Ah, eu O Euler. Tá. E tinha o filho Maravilha, que era do Flamengo. Bem Mas, antes, mas né? eu não sabia que, Na que o década de Túlio, 70. seu neto, tem o nome referenciado, É. ou E reverenciado. se a minha nora não bate firme, ele ia pro Túlio Maravilha. Ela falou, Ia aí ser- não. Não, Aí Túlio já sim, é. mas Maravilha não. Maravilha não. Ele vai sofrer bullying. Doutor, para a gente fechar esse nosso papo aqui, política. Eu quase falei, ó, ele está sendo político. Quando você falou Poços de Caldas ou Pouso Alegre? Ele falou político do jeito que ele é. E a política? Vai, porque o convite existiu e existe ainda, né? Eu já, para essa eleição, eu já desisti completamente, que eu deveria aposentar em abril, né? Desistiu para essa. Então existe Quanto tempo você ainda pode possibilidade de ficar uma na outra- ativa sem aposentar? Eu estou indo para 62 anos de idade e a compulsória seria 75 anos. O senhor pode ficar até os 75 Posso ficar anos? até os 75 E anos. ficaremos até os 75, né? Eu sempre falo o seguinte, hoje eu não teria motivo nenhum para deixar o Ministério Público. Para aposentar, nenhum motivo para Eu aposentar. tenho um gabinete que funciona muito bem, graças a Deus. A gente presta muito serviço importante aqui para a cidade mesmo, não é pieguice, não. Sabe, a gente consegue A gente sabe. ser uma promotoria muito resolutiva, que ajuda muita gente. Os processos seguem normalmente, não são processos difíceis. Até deixei de responder. Eu trabalho com criminal, mas os chamados delitos de pequeno potencial ofensivos são os menos graves, então são coisas mais leves. Mais amenas, né? Mais amenas. Eu trabalho com o PROCON, eu sou coordenador regional do PROCON de 93 cidades, mas não representa um trabalho muito grande. Os meus fiscais, que têm uma estrutura própria, eles prestam cidade tem um serviço fiscal? muito bom. Não, nós temos 2 para essa região toda, mas alguns podem prestar serviço eventualmente. E os próprios colegas cuidam também das suas comarcas, só eventualmente quando precisa de uma intervenção maior. Eu trabalho também ali com registros públicos, né, que hoje nós temos lá um oficial que tem também uma característica de resolutividade muito grande, está ajudando muito, favorecendo a cidade. Vai ter outro cartório de registro na cidade? Deveria ter mais 2, né? Foram criados, mas eu não sei se a execução vai acontecer. Enquanto isso não ocorre, vai seguindo. E também eu trabalho com fundações de terceiro setor, mas também não me dá muito trabalho, é mais um trabalho de fiscalizaçãozinho que a gente praticamente... Mais administrativo, né? Administra aqui, mas remete para BH. A minha situação política é o seguinte: hoje eu não teria motivação nenhuma para ser prefeito de Poços de Caldas, embora fosse uma honra absurda, né? Mas nem que eu fosse nomeado eu ia aceitar. Eu acho que não é o momento, eu acho que nós temos que dar espaço, assim como eu parei de dar aula no momento que eu achei que eu deveria parar.
dar oportunidade para outros professores. Eu acho que tem uma geração de políticos surgindo aí que é muito interessante. Então, eu vou ficar de olho, podendo ajudar da forma que eu ajudo, nos bastidores, aconselhando. Eu recebo muitos políticos lá no meu gabinete inoficioso, né? que é lá na sala do café, lá do edifício Manhattan. Muita gente vai lá conversar comigo, de direita, de esquerda, de centro. Pessoas que são amigas e pedir meu conselho, pedir minha orientação, se eu puder eu dou. Então eu acho que eu sou importante nesse sentido. Eu tive vontade, eu tive vontade de me testar como candidato. Porque todo mundo fala, você é muito popular, você entra. Hoje mesmo, várias pessoas me falaram hoje na rua. Todo mundo se fala você isso. entra, você ia ganhar. Você entra, você ia ganhar. Eu não sei se seria assim. Mas eu falei, o meu grande medo foi esse. E se eu ganhasse, eu ia ter que trabalhar. E agora, o que eu faço? Meu medo é perder. Não, tem medo de ganhar. O medo dele é ganhar. Falar, e agora, o que eu faço? Doutor Glauci, mas ó... acordar às 5 horas da manhã, dormir, eu deixo te ligar meia-noite para resolver problema de ambulância. Hoje eu sou o seguinte, eu sou promotor de justiça e avô. As minhas duas missões. Eu não vejo, pela proximidade que a gente tem, eu diria, pela amizade que nós temos, doutor Glauci, eu não te vejo em duas situações, nenhuma das duas. Nem como aposentado e nem com a carga de trabalho por aqui, que o executivo, às vezes, nem sempre as pessoas reconhecem como gratidão aquilo que se faz, sabe disso. Então, sair da zona de conforto é um negócio meio complicado, né, doutor Glauci? Chegou uma época que eu estava trabalhando muito dentro de casa. Eu acordava 7h30, que é um horário que eu normalmente acordo, mas eu fico na cama trabalhando. Já vou vendo os processos, vou manifestando alguma coisa, tal. E eu ia tomar café ali por volta das 11 horas da manhã. E um amigo meu que vai entregar água lá, de vez em quando, em casa, o consumo de água lá é muito grande, porque tem muita gente que mora na casa. Aliás, a família toda, né? Todo mundo mora lá, graças a Deus. E o Rubinho, Rubinho é politiqueiro, sabe aqueles politiqueiros? Ele espera até que ele assista. Ele chegava e falava, doutor do céu, eu não acredito tanto que o senhor é conhecido na cidade. Eu não sabia. Na onde que eu falo o seu nome, todo mundo gosta do senhor, o senhor sai candidato a prefeito, e a minha mulher xingava ele, Rubinho, não põe nada na cabeça dele, deixa ele quieto, tal. Deixa ele na zona de conforto. Uma das vezes que eu estava lá, eu estava de paletó, de pijama e com o filho no colo, já tinha trabalhado pra caramba, com o netinho no colo. Cortou agora, né? Aí ele chegou lá e falou, aí, doutor, o senhor tinha que ser prefeito, por que está acontecendo isso de errado, tal. Mas tem uma coisa, viu? Se o senhor for prefeito, vai acabar essa moleza de acordar 11 horas da manhã, tomar café agora para cuidar de neto. Rubinho, você não viu o que eu já passei aqui. Você não viu os tombos. Eles têm essa ideia, né, de que... E eu realmente acho que... Eu não vou dizer que não no futuro, né? Não vou dizer que não. O futuro só Deus pertence, né? Exatamente, mas hoje eu acho que a minha contribuição... Até em retribuição, né? O acolhimento que eu tive em Poços de Caldas está ocorrendo de uma forma que me é bastante gratificante. Eu fico muito feliz, né? Quando as pessoas vêm, quantas pessoas... Eu falo assim, eu acho que eu tenho uma vida tão abençoada, e tenho mesmo, tantas as pessoas que falam, Deus te abençoe para mim todos os dias. O tanto que as pessoas falam... Isso é muito forte, né? Isso é muito bacana. Isso para mim, e sinceramente, né? Pessoas que eu não conheço, senhor, Deus te abençoe. Uma vez o senhor fez isso. Deus te abençoe. Eu recebo dezenas de mensagens, Deus te abençoe, o senhor e a sua família. Então, isso para mim não tem preço, não precisa de voto, né? Essa é a minha resposta da população. Já está eleito nesse sentido, né? O importante não é isso. O importante é saber que o senhor está fazendo aquilo que gosta. Também. E outra coisa, para concorrer a qualquer cargo eletivo, executivo, teria que deixar a promotoria. É uma coisa que a gente não consegue ver o senhor sem a promotoria. Ou seja, é difícil, né, essa decisão. Mas eu tomei com muita tranquilidade. Eu, na verdade, eu tive, assim, uma pequena vontade, mas eu tinha certeza que eu não seria. Você ficou quieto, passou à vontade? Não, eu tinha certeza que eu não seria, né? Tanto que eu não me preparei, porque
Eu até conversei isso uma vez, eu falei, gente, se eu fosse ser prefeito, eu teria que estudar demais, teria que me preparar demais. Mas todo mundo fala que não tem prefeito, por mais que o cara se prepare, quando chega na prefeitura ou na Câmara, o cara chega lá não sabendo, ele vai aprender ali. Então, e é assim que funciona mesmo. Eu, por outro lado, eu pensava, né? Às vezes as grandes empresas hoje que estão em dificuldade, o que elas fazem? Elas contratam um CEO, normalmente alguém que vem de fora para enxergar os problemas com uma visão diferente do que... De fora para dentro. Da política, eu pensei que eu poderia até fazer isso do que alguém que está dentro. Às vezes a pessoa fala, eu estou dentro da administração, que não, às vezes é pior. Às vezes, não estou falando que necessariamente, mas às vezes precisa de uma visão diferenciada. Esse cara de fora não seria chamado o guru da história? Seria um auditor ou alguma coisa desse tipo, consultor, né? Muito bom. Eu acho muito bacana. Enfim, mas foi isso. Eu vou lhe fazer uma pergunta que ninguém nunca fez, o senhor responde se quiser. Quantas boinas dessas você tem? Cada vez que eu te ver, você está com uma boina diferente, hein? Para a gente fechar isso aqui. Não, eu tenho uma coleção interessante de boinas e chapéus. Mas não é nada excepcional. Deve ter o quê? Umas 10? Umas 10, uns 10 chapéus. Centenas de gravatas. Quem que usava uma boina dessa era o Dr. Carlito, meu sogro. Ele sempre usava. Saudoso, Carlito. Eu sempre gostei de ter um estilo próprio, né? Tá certo. Isso me faz bem e aqui é frio, né? Então, compõe. Já faz parte do seu estereótipo, né? Do jeito seu, da sua composição de usar de terno e a roupa, né? Nós temos um tempinho para explicar por que eu sou Claro, assim. tem tudo. Quando eu vim para cá, eu não tinha muitos ternos. E o seu Coutinho, Ivanhoé, Coutinho de Resende, ele tinha consórcio de terno. E eu comprei 3 cotas, que eu poderia fazer imediatamente para pagar por mês. Aí eu chegava lá, seu Coutinho, eu quero esse. Não, esse aqui é do Dr. Gato, esse aqui é do Dr. Carlos Pavanelli, esse aqui é do Castellari. Eu falei, mas não posso, não, igual não pode fazer. E esse aqui, cada um que eu escolhia já tinha dono. Você tem que ficar. Aí eu comecei a usar o verde claro, que ninguém tinha, o azul claro, que ninguém tinha, o vinho. Eu comecei a fazer coisas diferentes para ter o terno e comecei a usar roupas diferentes. E isso foi compondo um estilo. Eu vesti de forma diferente do normal. Então eu tenho mesmo paletó diferente, blazer, tipo diferente, e principalmente sapato. Né? Mas aí você levou tem uma coleção de sapato interessante. Você tinha um sapato de 2 cores, né? E os sapatos, a única pessoa que me falaram que tem um sapato parecido com os meus, que também faz algum sucesso, é o Natal Jaretito, porque eu passo para ele os meus. Quando então, Natal, que sapato que é? Todo mundo já sabe que fui eu que dei o sapato para ele. Então, você também usa umas meias exóticas. Meias também, meias coloridas, uso. Mas isso é bacana, sabe? Eu me sinto bem assim, e eu me sinto bem vestir terno e gravata, porque para mim é mais fácil. Eu não preciso ficar pensando no que eu vou pôr. Eu ponho uma roupa, uma gravata. E a boina matou a charada. E a boina eu coloquei à noite para vir para cá, até para ficar um pouco diferente do episódio 18. Eu tive que cuidar para ver que roupa que eu vim para pôr. Para não vir igual. Exatamente. Mas você sabe de uma coisa? Isso aí é uma característica que eu acho legal. Eu acho isso bacana. E vou te falar uma pessoa que eu vi assim. Quando o Zema era pré-candidato, ele foi lá na TV Posse e pediu um espaço para falar uma entrevista para se colocar como pré-candidato. E eu entrevistei no estúdio, foi eu e o Zambrano entrevistá-lo lá em cima, 1 hora ao vivo. Quando ele cruzou as pernas, que eu vi que ele estava com a meia cheia de bolinha, eu lembrei dos meus amigos, Paulinho Corominas, que usa... Começou depois de mim. Né? Eu lembrei também, você fala o Dofu está usando depois de mim. O Silas Lafayette... E tem outras pessoas que já estão... Então, aqui, ó, eu também estou usando umas coisas assim mesmo. Aí, ó. Eu, inclusive, ganhei de um avocado que eu uso bastante, que é do meu amigo. Do avocado. E todo mundo que vai viajar acha uma meia diferente, está trazendo para mim. Então, agora não tem mais nem muito espaço. O avocado foi uma matéria que eu fiz de produção de avocado. Mas eu só queria te falar um negócio bem rapidinho. Nem lembrava disso. Dentro de tudo isso, assim... Se eu compro 3 camisas, eu dou 3 camisas. Se eu compro 3 pares de sapato, eu dou 3 pares de sapato. Eu não sou acumulador. E uso só roupa que não seja cara, de grife. Ia ser muito difícil eu usar. Então, normalmente, a minha camisa é fabricada aqui em Poços, as gravatas
também ou eu compro em promoção, exatamente por ter bastante para fazer rotatividade, não tem como ser muito caro, né? E para que o Natal não fique sem sapato. E tantos outros que tem briga por causa de camisa, tem cueca, vai tudo para os bazares aí, brechós. Então, nós começamos falando de um assunto polêmico, pesado, falamos sobre muitas coisas, mas terminamos a entrevista de uma forma bem suave. Eu queria falar uma coisa para o senhor, doutor Glauci. Deus te abençoe. Você tirou a palavra da minha boca, meu Deus. Pode falar também. Deus te abençoe, muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. E eu confesso que eu vim preparado até para assuntos mais polêmicos. Eu achei que nós fôssemos falar do 8 de janeiro, da condenação lá do pessoal, daquele processo todo, mas não foi falado, tá bom, deixa quieto. Mas eu acho que cada tempo é seu tempo. Não vai faltar oportunidade. E muito obrigado. E Deus abençoe todos nós. Como eu digo, leva o nosso abraço para a doutora Leda, carinhosamente, para os seus filhos, para os seus Até fazer uma netos. Referência aqui, né? Leda, estamos indo para 37 anos de casado. Luiz Fernando, meu filho, casado com a Paula Carolina, que é irmã do Douglas Dofu, que é meu genro, vereador, presidente da Câmara, casado com a Renata. Então, 2 irmãos casaram com 2 irmãos. E temos lá o Miguel e o Túlio, e o Geraldo e a Rosângela, que são os pais deles, que também compõem esse núcleo familiar nosso, que é um núcleo muito feliz. E que mora todo mundo junto. Menos o Geraldo com a Rosângela, porque não querem, eu já convidei. Detalhe, todo mundo é botafoguense. Se não for botafoguense, não vai morar lá. Pior é infeliz. E não sei se infeliz ou felizmente, mas tem palmeirense lá. Tem palmeirense infiltrado, Palmeirense ainda aguenta, né? Mas assim, flamenguista é complicado. Flamenguista é complicado. Fluminense. Flamenguista principalmente. Aí, o grande adversário do momento é o Flamengo. Tá certo. Doutor, muito obrigado, né? E tenho certeza que nós vamos ter outros encontros, se não aqui, né, em outro microfone qualquer. Né? Foi muito bom bater mais esse papo. Então ele veio no episódio 18 e veio mais esse episódio. Qual é esse episódio? 118. Olha só, hein? 118? É isso? Sabe qual é? Não tem problema. Doutor, eu que agradeço. Muito obrigado. E obrigado a todas essas pessoas que me acompanham no programa Amigo Promotor, no meu dia a dia. A minha equipe, eu preciso sempre reverenciá-las. As equipes que eu tenho, que trabalham comigo lá no Ministério Público, pessoal da Sul Minas TV, da rádio, do Estúdio FM, enfim, todos nós, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, vamos fechar o nosso episódio. Esse é o Dr. Glauci Modesto, nosso promotor, nosso amigo, o amigo promotor, né? E o Deu Pereira que esteve comigo aqui, muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, foi uma conversa muito bacana, informativa, e vou te falar uma coisa, viu, Marquinhos? Extrovertida ao mesmo tempo, muito bacana. Obrigado, doutor Glauci. Tranquilo. Otávio, obrigado, viu, Neguinho? Gostou do episódio? E se não gostou, a gente faz tudo de novo. Então tá. Vamos se achar então, na próxima semana nós estaremos aqui de volta. Lembrando você sempre que nós estamos em todas as plataformas. No YouTube, no Instagram, Amazon, vai lembrando aí, menino. O Spotify, Deezer e por aí vai. Estamos também na TV Poços, tá? Aos sábados, às 23 horas, aos domingos, às 17 horas e 30 minutos, onde você pode acompanhar esse episódio e outros, tá? E ficar com a gente por aqui, tá bom? Um forte abraço, fica em paz, vai na fé e até o próximo episódio. Até.